licença para construir. Se eu vou até a prefeitura, paguei todas as guias, preenchi os formulários, apresentei a planta, fiz tudo o que tem direito. O agente público, a pessoa que está me atendendo lá na prefeitura, ela vai analisar a documentação está certa? Ótimo, está aqui a licença. Ela não pode fazer um juízo de conveniência, olha, não vou te conceder a licença, porque está chovendo muito, não é conveniente começar uma construção agora. Não pode fazer isso. É um ato vinculado, não permite juízo de conveniência e oportunidade. Diferentemente do ato discricionário. Ato discricionário permite margem de liberdade, permite que o administrador faça um juízo de conveniência e oportunidade. Lógico que é um juízo de conveniência e oportunidade dentro de limites legais. Porque o administrador público, ele não tem uma ilimitada discricionariedade. Ele faz um juízo de conveniência e oportunidade dentro de limites legais. Se a lei diz, você pode suspender um servidor de 5 a 10 dias. Ele vai lá e suspende 20 dias, ele fez um juízo de conveniência, mas praticou um ato ilegal. Então, voltando, atos vinculados e discricionários, a diferença reside na margem de liberdade de atuação do agente. Eu dei um exemplo de ato vinculado, vou dar agora um de ato discricionário. O que mais cai nas provas e nos concursos? Ato discricionário, autorização para porte de arma. Muito bom. Judiciário, voltando à pergunta, judiciário controla atos ilegais. Estes atos são os vinculados ou os discricionários? Os dois. Os dois. O judiciário controla atos vinculados e discricionários. Flávia, não entendi. Por quê? Você disse que o judiciário não entra no mérito. Ele não aprecia razões de conveniência e oportunidade. Como é que ele vai controlar um ato discricionário, que é praticado com base no juízo de conveniência e oportunidade? Como é que ele vai controlar um ato discricionário se não pode entrar no mérito? Ele vai analisar a legalidade do ato discricionário. Nós não vimos agora há pouquinho? Ato vinculado, ato discricionário. Nos dois casos eu tenho limites legais, não há uma discricionariedade ilimitada. Então o judiciário ele controla atos vinculados e discricionários, mas sempre com relação aos aspectos legais. Resumindo tudo isso, a administração, a autotutela, controla seus próprios atos, revoga inconvenientes inoportunos, efeitos ex nunc, anula ou invalida ilegais com efeitos ex tunc. E o judiciário? Judiciário só anula. Judiciário anula atos ilegais com efeitos ex tunc. Judiciário não entra no mérito administrativo. E o judiciário controla atos vinculados e discricionários. Importantíssimo. Isto cai muito, mas muito menos, muito, vocês nem imaginam, nos concursos e nos exames de ordem. Ok? Então, após o tema do dia, agora nós vamos para o nosso segundo bloco, Pergunte ao Professor. Vamos então agora ao nosso segundo bloco, Pergunte ao Professor. Primeira pergunta, vamos lá. É possível afirmar que a anulação e a revogação são formas de extinção de atos administrativos? Bom, anulação, revogação como formas de atos, como formas de extinção de atos administrativos, é possível? Sim, a anulação e a revogação, juntamente com outras modalidades, são formas de extinção do ato administrativo. São formas de acabar com o ato, de extinguir o ato. Flávio, e quais são as outras formas? Já que você falou nisso, quais são as outras formas? Eu tenho muitas outras. Eu tenho, por exemplo, outras formas de extinção. A renúncia. O que acontece na renúncia? Na renúncia, o particular, o beneficiário do ato, ele abre mão da vantagem que lhe foi concedida. Por exemplo, o camarada tem uma banca de jornal, ali na rua, na praça, seja onde for. Ele tem uma permissão para uso de bem público, muito provavelmente é uma permissão para uso de bem público. Aí, só que a banca está indo mal, a banca está indo mal pra caramba, tá? O que ele faz? Ele abre mão da banca de jornal.
abrindo mão da banca, ele está abrindo mão da permissão de uso de bem público. Esta é a modalidade de extinção chamada renúncia. Mas eu tenho outras, ó. Eu tenho, por exemplo, o cumprimento de seus efeitos. Cumprimento de seus efeitos. É outra forma de extinção. Por exemplo, concessão de férias. O superior concedeu férias para o seu subordinado. O subordinado saiu de férias, voltou. A concessão de férias, o ato de concessão, já cumpriu todos os seus efeitos. Já está extinto pelo cumprimento de seus efeitos. Outra modalidade, o desaparecimento do sujeito ou o desaparecimento do objeto. O ato é extinto porque desapareceu o sujeito ou desapareceu o objeto. Por exemplo, um bem tombado. Um bem que foi tombado. Este bem sofre uma destruição por alguma razão. Um terremoto, uma enchente. Neste caso, o bem tombado desapareceu, o ato de tombamento está extinto. É o desaparecimento do sujeito ou do objeto como forma de extinção do ato. Tem mais formas? Tem outras. Por exemplo, a cassação. O que acontece na cassação? Na cassação, o ato é extinto porque o particular não cumpriu com os seus deveres, ele não cumpriu com o combinado. O ato é cassado. Por exemplo, ó, a administração pública concede uma autorização para a pessoa montar um hotel. Ela vai e monta um bordel. Ela não cumpriu com o combinado. O ato será cassado. Outra modalidade, contraposição ou derrubada. Nossa, que nome meio esquisito, é isso mesmo? É isso mesmo. Contraposição ou derrubada. O que acontece que o ato é extinto em razão da contraposição ou derrubada? Neste caso, o ato é extinto em razão da prática de um novo ato antagônico, contrário ao primeiro. O primeiro ato é extinto pela prática de um novo ato. Por exemplo, a exoneração, ela extingue a nomeação. Porque a pessoa, ela entra no serviço público, ela é nomeada. Quando ela sai, dentre outras formas, ela pode ser exonerada. Então, a exoneração é contrária, é antagônica à nomeação. Mas eu tenho mais formas. Eu tenho a caducidade. O que acontece na caducidade? Na caducidade, o ato é extinto em razão de lei nova não mais permitir a prática daquele ato. Uma nova lei não permite mais a prática do ato. Vejam que nesse caso, na caducidade, o particular ele não tem culpa nenhuma. O que aconteceu foi que uma lei nova não deixa mais que aquilo aconteça. Dá um exemplo, Flávia, para ficar mais fácil para a gente. Transporte através de van. Então, as vans estão trabalhando, transportando as pessoas, tudo tranquilo, as pessoas sentadas, não é? Com cinto de segurança, ninguém em pé, aquela coisa, né? Muito bom. Só que uma lei nova, a prefeitura aprova uma lei nova, a prefeitura não, a Câmara de Vereadores, claro, juntamente, o prefeito sanciona, tal. Então, a Câmara aprova uma lei nova, dizendo que não é possível mais o transporte através de vans. O transporte tem que ser só através de ônibus. Aquelas permissões para prestação de serviço das vans estão extintas. E a razão é a caducidade. Então vejam bem, além da anulação e revogação, que nós vimos no primeiro bloco, como formas de extinção do ato administrativo, eu tenho muitas outras. Eu tenho a renúncia, eu tenho cumprimento de seus efeitos, desaparecimento do sujeito ou objeto, cassação, contraposição ou derrubada e a caducidade. Ok? Vamos lá? Então vamos para a segunda pergunta? Vamos lá. Como entender a anulação dos atos administrativos frente ao princípio da segurança jurídica? Bom, primeiro vamos lembrar do princípio da segurança jurídica, né? O princípio da segurança jurídica é um dos princípios gerais de direito. Talvez o princípio geral de direito mais importante. É da segurança jurídica que nascem institutos do tipo prescrição, decadência, direito adquirido, não é? Um princípio muito importante, que não é só do direito administrativo, não é? É um princípio geral de direito. Muito bom. Como entender essa anulação frente ao princípio da segurança jurídica? Bom, a segurança jurídica, ela
prega, ela quer a preservação das situações jurídicas. Ela quer a segurança jurídica, o princípio, ele prega a preservação da situação